E depois de quase 9 horas de julgamento no plenário da Câmara de Vereadores de Campo Verde, a juíza Carolina Schneider deu o veredito do réu Bruno Santos Meirelles, que estava sendo julgado por uma morte causada por um golpe de faca no último dia 15 de novembro de 2021, no bairro Santa Rosa, quando depois de uma situação de rixa entre as partes, ele matou Kaique Johnny Gomes. O réu pegou pena mínima que poderia existir em caso de homicídio, apenas 6 anos de prisão. Como já havia cumprido cerca de 5 meses, o réu, que é primário, acabou sendo condenado somente a 5 anos e 7 meses de prisão, que cabe ao regime semiaberto. Porém, como na cidade e no estado não existe infraestrutura para esse tipo de cumprimento de pena, Bruno vai responder ao crime em liberdade, com o compromisso de comparecer todos os meses ao fórum e também não mudar de endereço sem anuência prévia do judiciário. A doutora Caroline Schneider, que conduziu o julgamento, conversou com a nossa reportagem. Foi tranquilo, a única coisa inesperada, né, foi que o réu não tinha sido localizado, né, e após a fala do promotor, né, acho que alguma testemunha o comunicou e ele compareceu, nós interrogamos, né, e depois reabrimos a palavra ao promotor, à defesa, e depois no final voltou-se pela condenação dele em homicídio simples. Até a qualificadora que existia, né, na primeira fase o promotor de justiça pediu a retirada, né, que era o motivo fútil, e agora ele foi condenado, né, no homicídio simples previsto no Código Penal. Ele já havia cumprido alguns meses, né, dessa pena, então ele vai ficar em regime semiaberto, porém, como não existe regime semiaberto, tem que fazer aquela assinatura de todos os dias. Infelizmente, né, até como eu expliquei aos jurados para entender o contexto do nosso cumprimento de pena. Essa sistematização, esse cumprimento da colônia agrícola, que seria o semiaberto, né, é uma responsabilidade do Estado. O Estado está buscando, né, a construção dessas colônias agrícolas para cumprir esse regime semiaberto. Mas enquanto não existe, a gente não pode deixar ele no fechado, não pode dar um agravamento de pena para ele. Então, até lá, ele vai, né, comparecer aqui ao fórum. Pelo fato dele já ter alguma vez deixado de comparecer no fórum, isso pode implicar em alguma coisa? Já foi avisado quanto a isso também? Sim, né? Eu já o avisei certinho, como a gente faz com todos os outros réus. A mudança de endereço, por favor, comunique, porque senão a gente expede mandado de prisão para ele iniciar o cumprimento da pena dele. O promotor público, Dr. Arivaldo Guimarães, que comandou a acusação, conquistou os objetivos almejados no caso, porém lembrou da fragilidade da legislação brasileira. Foram acolhidos todos os pedidos do Ministério Público, né, da promotoria, e foi aplicada a justiça dentro do que prevê a nossa lei. É óbvio que uma pessoa que é condenada por matar a outra, não ir para a cadeia, né, e cumpriu uma pena apenas comparecendo no fórum, beira um absurdo, né? Mas aí já não é um problema do Judiciário. O Judiciário aplica a lei, o Ministério Público pede a aplicação da lei, e isso foi feito. Né, o que nós precisamos, na verdade, é que as nossas leis sejam alteradas para serem compatíveis à realidade atual. Mas dentro do que prevê a lei e do que nós pedimos, foi feita a justiça. Também não né, o réu ele foi submetido ao julgamento e foi condenado dentro da lei, também não é uma responsabilidade dele, é uma questão da nossa legislação de ser muito branda com esse tipo de conduta, mas de todo modo foi aplicada a lei, né? Uma reviravolta aqui no meio do caminho, o réu apareceu, né? Ia ser julgado a revelia, resolveu aparecer aqui também para se apresentar. Exato, é até interessante porque eu confesso que em 24 anos praticamente de Ministério Público, promotoria, fiz, nem sei mais, eu perdi até a conta de quantos júris eu fiz e nunca aconteceu isso, né? O réu havia participado da parte do inicial do processo, aí não foi localizado aqui para ser intimado do plenário. E aí, então, ele foi intimado por edital, o júri começou a realizar, então a gente ouviu testemunhas, eu já tinha feito até a minha explanação inicial, né, as alegações finais, aí do nada avisaram ali, olha, o réu acabou de aparecer. E né, até para prestigiar o direito da plenitude de defesa, o direito dele falar, nós não nos opusemos, né, embora já não fosse o momento do rito correto, né? Ele foi ouvido para poder dar a versão dele e tudo, até para garantir o direito de defesa, e aí nós seguimos adiante, mas é um fato inusitado, realmente. Eu nunca tinha visto o réu aparecer no meio, sim, geralmente quando ele não comparece, se emite um mandado de prisão, vai ser preso lá na frente, né? Aqui ele apareceu no meio, alguém deve ter avisado ele, ó, o seu júri está em andamento, né?
e aí ele veio correndo para cá. A defesa, realizada pela defensora pública Tânia Viseu, também ficou satisfeita com o resultado obtido. Ia ser defendido de qualquer forma, né, pela Defensoria Pública, mas ele fez questão de aparecer assim que ficou sabendo da existência do júri. Enfim, a pena realmente é uma pena branda, é uma pena que foi de homicídio simples, então de 6 a 20 anos, ele ficou com 6 anos porque ele era primário, de bons antecedentes, havia muita rixa entre os dois. Ele aqui no Tribunal do Júri teve a oportunidade de mostrar a versão dele, de dizer que ele se sentiu em legítima defesa, que ele sentiu que ele não queria matar. Então, a defesa traz isso. Os jurados, dessa vez, reconheceram que ele realmente quis matar. E condenaram. Houve divergência também no voto dos jurados. Foi 4-3. Então, assim, é muito democrático. O júri é a população dizendo o que ela quer em relação a esse tipo de crime. Foi um júri muito bom, ele teve a oportunidade de presença, de defesa, esteve presente, foi interrogado e foi condenado, de acordo com a justiça. Havia uma briga, havia uma rixa muito grande, inclusive em relação à mulher, que infelizmente o Kaique era uma pessoa difícil, que brigava muito na rua. Então isso tudo corroborou para que fosse reconhecido pelo menos essa divergência dos jurados, dizendo não, ele agiu em legítima defesa, não, ele agiu ele não queria matar. Então, assim, foi por muito pouco que não houve esse reconhecimento, mas houve uma demonstração de que isso aconteceu. Realmente, até a qualificação de motivação fútil foi descartada também. Sim, porque havia realmente brigas anteriores e o próprio Ministério Público já tinha descartado a motivação fútil. A defesa aqui só quis chegar e dizer, não, ele se sentiu em legítima defesa, mas os jurados não reconheceram e tem todo o direito de não reconhecer.